Bom, então vamos lá de novo, né? O deck eu uso 3 DDD Slime, né? Porque é a melhor carta do deck, basicamente, né? Ele faz fusão sozinho, ele já funciona como fusão e funciona como material. Qualquer outro monstro que eu tenha na minha mão, eu posso fundir ele junto com outro monstro e já descer um monstro de fusão. E ele tem o segundo efeito dele, que é muita apelação da porra, que eu posso banir ele do cemitério e invocar outro DD da minha mão. Ou seja, eu posso invocar qualquer DD ou DDD, né? Então é a carta mais apelona do deck. Dá pra fazer 300 milhares de combos com esse bicho. Daí eu uso também 3 Performats. O Performat ele serve tanto para combar com slime, né? Como material de fusão junto com slime. E também ele tem um segundo efeito, no caso tem o efeito dele, né? Melhor dizendo, que eu posso selecionar qualquer monstro DD do campo e escolher um nível de 1 a 8, e aí o monstro vai ficar com o nível que eu escolher ele. Então ele serve tanto para fazer um XYZ, tanto fazer um Synchro normalmente, para que eu use com Synchros mesmo. Então eu sempre tenho 3. Aí também tem 3 cópias do Uivo Noturno. O Uivo Noturno serve basicamente, esses 3 monstros fazem um combo sozinho, né? Eu posso simplesmente pegar e usar o efeito do Uivo Noturno. Ele é um monstro regulador, então já tem essa função básica dele. Eu posso invocar ele normal e invocar um monstro DD do cemitério. Então eu posso utilizar os dois aqui como material de fusão. Invocar um monstro de fusão e descer o Uivo Noturno no campo. Trazer o Performat, escolher o nível do monstro que eu quiser e aí tem um Synchrozinho bonitinho no campo. Mais a fusão que eu já fiz no primeiro turno. Então, tendo essas 3 cartas, você já tem 2 monstros do extra deck no campo. Mais os efeitos dos próprios monstros do extra deck que vão reciclar esses próprios monstros aqui. Então eu já uso 3, tanto porque é um nível 3 aqui, né? Tanto quando ele invoca outro monstro do cemitério, tanto pelo fato dele ser regulador. Daí eu tenho 3 cópias da Lâmina também. A Lâmina eu posso descartar ou enviar do meu campo um monstro DD ou um Pacto Obscuro para invocar isso de forma especial. Se ela é invocada desse jeito, ela é banida ao fim do... Assim que ela sai do campo, ela é banida. Ela também é um monstro regulador de nível 1. E aí você pode usar ela tanto para invocar especial, com efeito de outros monstros, quanto com o efeito dela. E você pode usar ele como invocação normal. Ele é um monstro regulador, então serve para você já invocar um Synchro e ficar reciclando a lâmina. Também dá para fazer um esquema com o slime, né? Você pode usar como material com o slime, depois você recicla o efeito dela, já coloca ela de volta no campo, tendo fundido com o slime. Então também já uso 3 cópias dela. Aí tem o Ragnarok também. Também 3 cópias dele, por motivos óbvios. O que o Ragnarok faz, né? O Ragnarok, assim que ele é invocado no campo, ele seleciona um monstro DDD do cemitério e invoca especial. Então só o Ragnarok sozinho já, assim que ele entra no campo, ele já vai descer um... Ele vai ressuscitar outro monstro já forte pro campo, sendo um DDD, né? E tem o segundo efeito dele. Eu posso tributar um monstro do meu campo, selecionar uma carta do oponente e banir. Né? Além de ser nível 8, que vai ser bem útil com os demais monstros do deck. Aí acabamos os monstros de 3 cópias, né? Eu uso 2 cópias do Necro Slime. O Necro Slime basicamente serve para você... Ele tem quase que o mesmo efeito de fusão. A diferença é que ele tem que estar no cemitério, ao contrário desse aqui, que tem que estar na mão. Então eu posso banir ele mais um monstro do meu cemitério e invocar um monstro de fusão. Basicamente esse é o efeito dele. E aí você pode simplesmente usar junto com o slime, um dos dois. Invoca o bicho, bane os dois, invoca outro bicho.
Como ele basicamente só ativa o efeito dele no cemitério, então eu só mantenho 2 cópias, eu não uso mais do que isso. Aí eu tenho 2 cópias do Copérnicos. O Copérnicos ele tem um efeito da Foolish Bull, basicamente, em qualquer monstro, assim que ele é invocado. Então eu posso mandar uma carta pro cemitério, tipo o próprio, qualquer um dos 2 slimes aqui, né? Ambos têm efeito no cemitério. Eu posso descer ele e mandar um dos 2. Ou de quebra, eu posso usar ele como escala Pêndulo, ele é escala 1. Então, ele tem escala boa e ele tem nível 4, dá pra você fazer algum XYZ ou algum 5, de qualquer forma. Mas como eu uso ele bem pouco com relação aos outros, então eu também só tenho 2. Aí tem o par dele aqui, né, o Newton. O Newton é uma escala 10, então né, se você colocar os 2 na escala, você já consegue invocar bastante monstro de nível alto, ou basicamente de vários níveis diferentes. E o efeito do Newton, eu posso descartar ele e reciclar uma carta. Então dá pra você fazer algum rolê muito louco. Gasta um slime, ou você pode recuperar a Lâmina, o próprio Ragnarok. Dá pra você reciclar suas cartas com esse bicho aqui. E eu também só uso 2, até porque eu uso mais pra isso. Ele é 0 de ataque e defesa, não vai fazer muita coisa. Temos uma copiazinha do Leônidas só, um monstro que ninguém usa. Mas eu deixo ele aqui pra negar os efeitos, os danos de efeito, né? Assim que você toma um dano de efeito, você pode invocar ele por invocação especial e recuperar o dano que você perdeu. E não toma, enquanto ele estiver no campo, você não toma mais dano de efeito. Então é útil, não é dos melhores monstros, mas ele acaba sendo útil para negar os efeitos de dano que você toma. Principalmente das suas próprias cartas, né? E é um monstro forte, né? 2600, então fica limitado a uma cópia. E ele também é escala 3, então dá pra você utilizar aqui. Aí uma copiazinha do Ortus, sei lá como é que pronuncia o nome desse bicho. Ele também é escala 3, funciona aqui muito bem. No caso, ele também é um monstro regulador, então como eu uso muito síncrono nesse deck aqui, ele acaba sendo útil. E também ele pode destruir, quando ele está na escala de pêndulo, você pode selecionar uma carta DDD ou Pacto Obscuro do seu campo e destruir, e selecionar uma outra carta do oponente e destruir junto. Então, serve, né? Não é também dos melhores monstros, então mantém uma cópia só dele. E aí, finalizando os monstros do deck, tem uma cópia do Kepler. O Kepler, ele tem o efeito bom. Eu posso invocar ele normal e ele vai... Eu posso adicionar um Pacto Obscuro do deck pra mão, então já adianta bastante coisa. O problema dele é que ele é 0 de ataque, 0 de defesa, e pra você tiver esse efeito, ele tem que ser invocado aí. Normalmente ele vai acabar sendo invocado normal, né? Até pelo nível dele, eu não posso invocar ele com um pêndulo, por exemplo. Então acaba que normalmente ele é invocado normal. Se ele for invocado de forma especial, ele vai ativar o efeito também, só que é um pouco mais difícil. Mas acaba sendo útil para você acessar os pactos aqui. Aí eu só mantenho uma cópia dele. E aí falando dos pactos aqui em questão. Tem 3 cópias do Pacto Obscuro no portal, que por sinal é o melhor buscador do deck. Eu mantendo ele durante a fase principal, eu posso ativar o efeito dele e adicionar qualquer monstro DD do meu deck para a mão. E aí é qualquer, então eu posso simplesmente escolher a carta que eu quero e adicionar para minha mão. Durante a fase de espera eu tomo 1000 de prejuízo, mas aí é tranquilo, tem cartas que tiram essas cartas do campo, ou o preço a pagar não é tão alto pelo efeito dele. Posso estar precisando de qualquer monstro que for e eu consigo tirar do deck facilmente. Então, 3 cópias. Aí tem o Pacto Obscuro do Rei do Pântano. Segue a mesma lógica, né? Eu mantenho uma durante a fase principal, posso ativar efeito. Durante a fase de espera, eu tomo 1000 de dano enquanto essa carta estiver no campo. O efeito dela, eu posso pegar o monstro da minha mão, campo ou cemitério e fazer invocação de fusão. Se for utilizado o monstro do cemitério, o monstro é banido. Então,
É uma polinização contínua. Também extremamente útil, porque às vezes você não tem monstro, mas você tem o seu cemitério, você consegue fazer alguma coisa com isso. Então também mantenho 3 no deck. Eu tenho uma cópia só da Lure of Darkness, porque basicamente eu tenho um pacto que seleciona qualquer carta do deck, então às vezes não é tão útil você manter uma carta assim, mas essa carta continua sendo muito boa. Então eu posso comprar 2 cartas e banir o Monstro das Trevas. Eu não vou ter problemas em ter o Monstro das Trevas, é o que só tem no deck. Então o custo vai ser pago, mesmo se eu não tivesse nenhuma outra. Se eu não tivesse o Monstro das Trevas na mão, eu descarto tudo. Também não é tão problemático, porque dá pra ativar efeito no cemitério. Mas é um draw aqui do deck. Aí eu tenho a 1 por 1. A 1 por 1 basicamente serve para você invocar o Kefir ou a Lâmina, né? Dá para invocar isso aqui também, mas acaba não sendo tão útil, na maioria das vezes. Já a Lâmina é um monstro regulador e isso aqui já te traz outra carta junto. Então você já consegue utilizar melhor com esses 2 bichos. O Necro Slime só se, sei lá, tiver alguma jogada muito específica para usar ele. O Interruptor tem uma cópia só também. Da mesma forma, tem trocentos monstros que ativam efeitos no cemitério, tem cartas que combam no cemitério, então isso aqui já serve para adiantar o processo. Às vezes você tem um DDD, você quer enviar para um cemitério, os slimes e a lâmina vão ativar efeitos no cemitério, você consegue reviver eles também. Então isso aqui é útil. Um tufão místico, que destruir carta mágica do oponente é sempre muito bom. Então tem um tufão místico. Tem um tornado gêmeos. Porque da mesma forma o custo dele de descartar vai ser útil e eu posso destruir 2 cartas do oponente. Isso é sempre muito bom. O pote. O pote é extremamente útil porque o que mais se utiliza é monstro material que vai para o cemitério. Para fazer síncros, XYZ, fusão e tudo mais. Então é uma cartazinha para reciclar isso. Um chamado do assombrado, pelo mesmo motivo. O chamado do assombrado é um pouquinho pior, mas é o mesmo motivo. Tem várias cartas que vão pro cemitério o tempo todo, então é sempre bom ressuscitar um bicho. E aí você pode ressuscitar um bicho que vai trazer outro bicho, no caso do Ragnarok. Dentre outras coisas que dá pra fazer. Aí tem a última carta do main deck, que é o Pacto Obscuro com a Bruxa. De todos os pactos que eu tenho aqui, é o piorzinho, por assim dizer, né? Ele vai ter o mesmo efeito, vou tomar 1000 de dano durante a fase de espera, enquanto essa carta estiver no campo. Daí durante a fase do oponente, todos os monstros do tipo demônio ganham 1000 de ataque, então evita um probleminha às vezes, né? Dá uma segurada. E você pode enviar um DD, o Pacto Obscuro da sua mão para o cemitério e destruir uma carta no campo. Isso pode ser muito útil, até para você descartar os seus monstros e até para você dar um prejuízo no oponente. Agora vamos pro extra deck aqui, né? Tem o DDD Genghis. O Genghis, ele basicamente, você vai fazer este combo, né? O slime com qualquer outra coisa, de preferência o Baphomet, né? Mas o slime, você usa o slime com qualquer outro monstro, invoca o Genghis. O Genghis tem o efeito de quando é um monstro DD invocado no seu lado do campo, de forma especial, ele vai invocar outro monstro do cemitério. Então você vai descer ele no campo, e aí você usa um outro efeito, invoca um outro bicho, e aí você consegue reciclar os materiais de fusão que você usou para invocar ele. Já começa por aí. Então ele é extremamente útil. E quando ele for destruído, você consegue selecionar uma carta de Pacto Obscuro do seu cemitério e reciclar. Por mais que ele seja fraco, ele serve de material para outras coisas, ele vai invocar outros bichos, ele vai te devolver cartas, então é extremamente útil.
Daí eu uso 2 Beowulf. O Beowulf já é mais pelos pontos de ataque, né? E pelo fato de ele ser um nível 8, então, né? Isso vai ser mais útil mais pra frente desse vídeo. Mas, no caso, você usa o monstro DDD e o monstro DDD pra invocar ele, então você precisa já de um monstrinho um pouquinho mais forte pra invocar o Beowulf. O Beowulf, ele nega, entre aspas, aí, os efeitos dos pactos, já que ele destrói durante a fase de espera. Você pode destruir todas as cartas mágicas e armadilhas do campo. Então você pode negar os seus próprios efeitos de dano, né? Impedir que você tome dano de efeito. E pode dar um prejuízo no oponente, se ele tiver com as cartas lá no campo. E ele dá dano perfurante, então não deixa de ser útil. Não é nada demais, mas não deixa de ser útil. 3.000 de ataque, tá ótimo. Aí eu tenho uma cópia do High Flame Genghis, né? Que tem basicamente os mesmos efeitos que esse aqui, com exceção de que ele não recicla nenhuma carta. Ao contrário, ele nega o efeito de uma carta, né? Caso se um oponente tiver uma carta mágica ou armadilha, eu posso negar o efeito uma vez por turno, né? Então é extremamente útil, dá um prejuízo no oponente. E ele vai ser invocado basicamente da mesma forma que o Beowulf. Tem um caso dele, é um nível 5 ou maior DD, perdão. Mas não tem outro, não tem um DD de nível 5 maior, então você vai basicamente precisar de um DDD para invocar ele. E ele vai fazer o mesmo efeito. Se você invocar outro monstro no campo, ele pode reviver outro monstro do cemitério, então dá pra você ficar reciclando seus monstros, negar a carta, tudo mais. E também é nível 8. Aí indo pro Sinkers, tem o Alexandre, né, o Alexandre, o rei dos vendarais. Nível 7, exige um regulador DD em qualquer outro monstro, né? A utilidade dele é para você fazer um, né? Usa aqui um Night Roll, né? Se você usar o Night Roll e invocar o Baphomet, vai dar o exato nível 7. Você invoca esse daqui. E aí que tá o combo de 3 cartas, né? Você usa os dois aqui, invoca o Genghis, daí desce esse, traz um, invoca um 5 e aí você vai dar gatilho no efeito dos dois. Ele tem o efeito de quando o monstro invocado, o monstro DD invocado de forma normal especial no campo, ele vai ressuscitar um monstro DD de nível 4 ou menor. E consequentemente o efeito do Genghis vai ativar junto. Então, daí você já consegue ter 2 monstros no campo e ainda reciclar isso daqui só tendo essas 3 cartas. E aí eu tenho 2 cópias do Siegfried. Também outro nível 8. Invoca da mesma forma que o Alexandre, só que o contrário, né? Pode ser qualquer monstro do Thunder que você tenha no seu deck. E mais um monstro DD. O Siegfried já começa aí nível 8, 2.800 de ataque. Ele pode, durante o turno de qualquer duelista, negar o efeito de uma carta mágica armadilha virada para cima. Então você pode negar os seus pactos se você estiver precisando não perder pontos de vida. Ou você pode foder a vida do oponente e negar uma carta que ele esteja utilizando aí. Negar a carta é sempre muito bom. E o bichinho é forte. Então tem 2 cópias dele. Tenho uma cópia só do Alexandre, que também tem o mesmo efeito aqui. Se eu invocar um monstro DD no campo de forma normal especial, eu posso invocar um monstro DD do cemitério. Ele já tem 3.000 de ataque, né? E ele tem um outro efeito, que se eu tiver 3 DDDs no campo, ele ganha 3.000 de ataque, então ele vai para 6.000 muito fácil, porque você facilmente vai ter mais de 3 DDDs no campo. Então é forte pra caramba, invoca bicho, tá ótimo. Tem aqui o monstro mais rapelão que tem aqui. Você usa um monstro regulador DDD e um ou mais monstros DDD não reguladores.
Nível 10, Pêndulo, escala 1, então pode servir depois que ele sai do campo. Ele não é afetado por não pode ser alvo de efeitos de monstros, né? E quando você invoca ele normal ou especial, quando algum outro monstro invocado normal ou especial do campo, você pode fazer com que o oponente escolha um monstro pêndulo que ele controla e todos os outros monstros que ele controla têm um efeito negado. Por ser um 5 pêndulo, quando ele for destruído, ele pode ir pra zona de pêndulo. E é isso, forte pra caramba, 3.500, não é alvo de efeitos, nega efeitos. Então um bichinho bem complicado, tem dor de cabeça de você tirar do campo. Crystal Wing, porque é o Crystal Wing, cara. É o Crystal Wing, não tem muito o que dizer. Nega efeito, ganha ataque. Costuma ser bem chato de tirar do campo. Aí tem uma cópia do César Ragnarok, que por mais que seja uma carta muito forte, às vezes não vale muito o recurso de você ficar invocando o tempo inteiro. Então tem só uma cópia dele. Ele utiliza 2 monstros DDD, então você precisa de 2 monstros já fortes que você tenha no seu campo ou que você tenha no seu cemitério para invocar ele. Aí você pode retornar um monstro, uma carta, Pacto Obscuro, um monstro DDD da sua mão, do seu campo, para sua mão, selecionar um monstro do oponente, equipara ele e ele ganha os pontos de ataque. Vai ficar muito forte, dá um prejuízo no oponente, porque às vezes você não vai precisar destruir o monstro do oponente, você ganha, você rouba o bicho. Mas às vezes não vale gastar o recurso. Ainda assim é uma carta boa, então tem uma dela. Daí tem o uso um Gilgamesh, que o Gilgamesh é um monstro muito fácil de você invocar. Quando ele é destruído, você pode, se ele for destruído por batalha por efeito, quando for por invocação Link, você pode invocar o monstro do seu deck adicional, então já é útil pra caramba. É Link 2. Você pode usar o outro efeito dele e adicionar 2 monstros à sua escala de pêndulo. Você toma 1000 de prejuízo no processo, mas às vezes vale muito a pena. E é fácil de invocar, é só 2 monstros. A coisa mais fácil do mundo é botar 2 monstros no campo com esse deck. Então, eu tenho um dele. E por último, mas não importante, o Salvador de Duelo, o Kaliuga. Por que eu falei tanto de nível 8? Porque ele é o monstro que você usa 2 monstros de nível 8 para você invocar ele. Então, basicamente, você tendo conseguindo um Ragnarok aí, desce um Ragnarok no campo, ele vai reviver outro bicho e você já consegue fazer a invocação no Kaliuga fácil. Kaliuga, quando é invocado por invocação XYZ, pelo resto do turno ele nega o efeito de todas as cartas no campo e nenhuma outra carta pode ser ativada. Então ele breca a porra toda, tem 3.500 de ataque. E você pode usar os outros 2 efeitos dele, mandar um material pro cemitério e destruir todas as cartas mágicas e armadilhas no campo. Ou você pode selecionar um Pacto Obscuro do seu cemitério e setar, fazendo o mesmo processo. Então o Kaliuga é aquele cara que vai reverter o duelo pra você quando você estiver na merda. Eu só uso um, porque não vai precisar muito mais que isso. E é isso aí.